Irmãos, nós vamos para os nossos minutos devocionais dessa manhã e, em decorrência do dia em que estamos, hoje nós vamos olhar um texto muito particular que tem a ver com a realidade desse nosso dia. É o texto que está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 e 2. As cartas de Paulo a Timóteo são das conhecidas cartas pastorais, não é? Algumas delas, duas das cartas pastorais, e são cartas da qual Paulo, um mentor, alguém de mais idade, mais expressão de dias, está aconselhando um jovem pastor. Então ele está dando ali dicas importantes para que aquele jovem pastor pudesse ter ali um trato, uma cobertura, uma abordagem com a igreja do qual Timóteo estava responsável. E aí a gente tem esse texto que você pode ler na sua tela, você pode ler na sua Bíblia, na sua própria versão que você costuma ler no celular também. Mas diz assim, ali, versículos 1 e 2 de 1 Timóteo 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Esse texto aqui, meus irmãos, ele é muito importante para nós hoje, que boa parte de nós vamos às urnas. Alguns aqui talvez já tenham se organizado, já tenham passado lá rapidamente, outros ainda vão ao longo do dia, mas é um texto muito importante para hoje. Mas é um texto importante para os 4 anos dos quais a gente é passível de sermos governados por homens que foram definidos, estabelecidos para nos governar. A minha pergunta aqui direta, lendo esse texto aqui com vocês nessa manhã, é pensar assim: qual foi a última vez que você orou pelos governantes, pelos que estão estabelecidos nos governos? Pare e pense um minutinho. Quando fez parte da sua oração a Deus particular, o dia que você orou pelas autoridades? Faça uma reflexão aí, para perceber se isso é tão corriqueiro ou se de repente isso é algo que você tenha que fazer um esforço para se lembrar. Mas não pense somente assim, aquele dia que você orou assim: Pai, abençoe as autoridades, abençoe os governantes. Pense num dia que você orou pela presidência, pelo presidente da República. Pense no dia em que você orou por aquele que você votou para vereador, para governador, para senador, enfim. Orou porque aconteceu alguma coisa, né? Às vezes geralmente a gente incorre em 2 problemas. Ou a gente não ora, a gente não acata essa recomendação de Paulo. Paulo recomendou a Timóteo ensinar sobre isso. Muitas vezes a gente não ora, ou muitas vezes quando a gente ora genericamente. Muitas vezes a gente acompanha o tempo todo notícias de caráter do que está acontecendo na política o tempo todo, seja na televisão, rádio ou nas mídias sociais, principalmente hoje em dia. Muitas vezes somos muito bons em criticá-los, mas a gente não ora por eles. Ou quando oramos, creio eu que oramos errado também. Porque às vezes a gente, vamos dizer assim, que tipo de oração fazemos por aqueles que nos governam? É verdade? Nós precisamos pensar nisso. Os irmãos que me acompanham aí, nós sempre temos tido nosso tempo de oração online, a gente tem que pensar assim: meus irmãos, a oração madura de crentes maduros é muito mais do que pedir coisas para Deus. Pastor, tem que agradecer também? Sim, agradecer também. Mas o universo de falar com Deus implica num monte de coisas. E implica em orarmos por aqueles que nos governam. Quando estoura um escândalo na mídia, a gente é muito bom para ter opiniões pró ou contra, mas está ali uma boa oportunidade para a gente orar por aquela situação. A gente também não pode ter aquela oração da subserviência, de dizer assim: Pai, abençoe, que dê tudo certo, que seja maravilhoso, que seja perfeitinho. Não, se políticos que estão no poder estão fazendo coisa errada, tenha você votado neles ou não, você tem que orar pela justiça de Deus sobre a vida deles.
Tem que orar, porque enquanto eles estão falhando na administração pública, eles estão desviando recursos que devem privilegiar pessoas, devem favorecer pessoas. Privilégio é só coisa de alguns e não de outros. Devem favorecer, contemplar as pessoas. Olha, estourou na mídia um rumor de alguma coisa política. Ore para que, se for verdade, venha à tona. E se não for verdade, que seja esclarecido e responsabilizado sobre quem, por exemplo, foi ator sobre aquilo que não procede. Mas nós precisamos orar por isso. Precisamos orar de uma forma isenta das nossas leituras políticas. Temos que orar por todos. Por quê? Porque, meus irmãos, é a partir daí que as pessoas, o bem comum será alcançado e será favorecido. Note que no versículo 1, Paulo fala sobre orações, intercessões e ações de graça, súplicas para todos os homens. Nosso objetivo não é só orar pelo povo de Deus, nossos irmãos, o povo de dentro, como a gente já tem falado, mas a gente tem que ter um papel de sal, luz e protagonismo em direção a todos do nosso tempo, do nosso mundo. Isso não quer dizer somente quando o assunto é evangelismo, é uma anunciação de Jesus, tem a ver com o bem comum. Se nós estamos buscando ser bons, bondosos como nosso Deus é, se a misericórdia do Senhor está dentro de nós, se nós estamos vertendo graça como um dia e a gente tem sido realimentado por graça, nós devemos distribuir isso ao mundo. Isso tem a ver com todos os homens. Nós devemos nos interessar pelo bem comum. Se você é favorecido porque você tem uma condição melhor, tem um convênio, mas você deve doer em você aquele irmão que tem dificuldades com relação ao sistema público. E quando recursos estão sendo desviados, quando projetos não estão sendo atendidos, aquele dinheiro que era para atender pessoas não está sendo canalizado, por exemplo, como deveria. E como que a gente vai fazer? Aí tem muita gente, né? Muitos de nós muitas vezes posta doidados nas redes sociais, vira os nossos grandes assuntos, a gente critica, a gente se inflama de paixões, mas a gente não ora. A gente não exerce uma vida de intercessão. Intercessão tem a ver com aquela conversa frequente de volta reapresentada a Deus, porque é urgente, porque é necessária para nós, não é? Quando familiarmente a gente tem alguma demanda, alguma necessidade, a gente fica, aquilo faz parte da pauta da família o tempo todo, porque a gente quer ver aquilo solucionado. A oração é essa conversa com Deus, onde a gente conversa sobre questões reais do nosso dia a dia comum, o nosso mundo, o dia então, orando, pedindo a Deus para que a graça, para que a bondade prevaleça sobre as pessoas. E é interessante a conclusão do versículo 2, porque ele diz assim, olha, todo esse movimento de orar, inclusive pelos seis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Aqui está dizendo que inclusive a prática da piedade cristã, que é algo interno, vamos dizer assim, da vida cristã, da igreja, ela é impactada conforme o que está acontecendo ao nosso derredor, não é? E a gente quer poder, com dignidade, poder vir à igreja, poder anunciar. A gente aqui, nós fizemos ontem um trabalho evangelístico maravilhoso. A gente pôde botar o carro de som e circular, e botar em alto bom som, que a gente estava aqui, não é? Promovendo algo para as crianças, chamar na rua, panfletar, convidar. E por que a gente pode fazer isso? Porque nós, por exemplo, temos um país que, né, assegura, temos essa liberdade para isso. Tem muito país que você não pode fazer isso. Tem muito país que você não pode ter uma igreja, não pode professar a fé cristã, por exemplo. Isso é cerceado, isso é controlado. Então, o que acontece, mediante a decisão de homens que são colocados lá, reflete na vida de piedade e dignidade, não é? A nossa fidelidade, o nosso compromisso com Deus não é controlado por homem algum, isso é fato. Mas a forma com a qual o nosso contexto está acontecendo determina assim o como e de que forma nós podemos exercer a nossa prática de vida cristã. Paulo fala isso para Timóteo num tempo de dominação romana. Os romanos, eles tinham os seus deuses, eles tinham as suas buscas, eles tinham a sua alta influência filosófica daquele tempo, e eles tinham muita divergência já naquele tempo, né? A gente vê ali naquele primeiro século, ali, o próprio judaísmo tinha muita intriga entre eles, disputas entre partidos que não deveriam, mas estavam presentes dentro da igreja, e era um ambiente altamente de
de opressão, né? A gente pode ler dessa forma exatamente. E é em meio a esse contexto que Paulo vai ensinar acerca disso. Orem, busquem uma vida de intercessão, busquem uma vida de agradecer pelo que está acontecendo de bom, busquem uma vida de consciência, busquem uma vida para que assim a piedade e a dignidade, a vida tranquila que tem a ver conosco, mas com os outros que vão ser favorecidos também, possam acontecer. E meus irmãos, a gente precisa orar antes de ir votar. A gente precisa ir orar e pensar assim: Senhor, eu defini esse meu voto, mas se for para chegar alguém lá que não vai ser um bom legislador, que ele não ganhe. Eu estou acreditando que sim, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nós devemos orar cotidianamente, mediante notícias, mediante o dia a dia. Nós devemos orar pela economia, devemos orar pelos ministros, por aqueles que não são escolhidos diretamente pela gente, mas que exercem autoridade mediante os que a gente definiu, para que a gente tenha uma vida tranquila, pacífica, para que a gente possa exercer a nossa piedade em paz, para que a gente possa anunciar e assim viver alavancar o crescimento, a expansão do reino de Deus que está para os nossos dias. Então pense nisso. Não viva orações em que você só peça coisas para você, ou só suas necessidades, ou só os fatos ligados ao seu dia a dia. Mas como reino de Deus, a gente precisa ter um olhar que vai para mais além. E nesse campo, nós precisamos ser intercessores do nosso campo político, dos nossos governantes, o tempo todo. Não é só no dia da eleição, nós devemos orar e pedir pelo término desse mandato, pela transição de governos aí que acontecerão em muitas prefeituras. Devemos orar pelos que assumirão o ano que vem. Devemos orar por tudo que está acontecendo nesse campo, porque influencia. Nós devemos orar quando tem notícia na mídia e quando não tem, porque tem muita coisa que no universo, no campo político acontece em bastidor, não é? Grandes acordos, grandes negociações que às vezes faz parte desse jogo de muitas pessoas decidindo coisas juntos, envolve negociação, envolve trâmite político, faz parte. Só que o problema é quando tudo isso é escuso. O problema é quando tudo isso visa alguns, visa um grupo, visa um projeto de poder, dominância de qualquer ordem, de qualquer lado. Aí isso é complicado. E como povo de Deus, nós precisamos assumir postura e posicionamento nesse sentido. Então seja alguém que ore, alguém que interceda, alguém que viva tudo isso, mediante aquilo que nos é convocado pela palavra de Deus. Amém? Amém.